A paz e a graça, meus amados. Boa noite a todos. E ao mesmo tempo, bom dia e boa tarde, porque no momento que alguém for reproduzir esse vídeo, não sei se vai ser de noite, não sei se vai ser de dia, não sei se vai ser de tarde. Por isso, né, que nós já faremos tudo isso. Amém. Louvado seja Deus. Quero aqui pedir a bênção de Deus para todos nós. Amém. Que Jesus nos abençoe e dê alongamentos de anos de vida para nós todos. Viver mais tempo aqui nesse chão. Amém, meus amados. Eu estou com a mensagem do livro, eu estou com a mensagem do Santo Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 26 em diante, né? Aqui a mensagem diz o seguinte: muito tenho que dizer e julgar, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. O verso de número 27, mas não entenderam que ele falava do Pai, que ele lhe falava do Pai. No verso 28, disse-lhe, pois, Jesus: quando levantado o Filho do Homem, então conhecerei quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O verso de número 29, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Verso 30, dizendo ele estas coisas, muito creram, né? Dizendo ele estas coisas, muito creram nele. Amém, meus amados? Agora vamos para o versículo de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecerei a verdade vos libertará. Aleluia. No versículo 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, serei livre. Amém? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí vem o versículo 36 que diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Amém? Jesus, né, está aqui reunido com os judeus, a partir do versículo 31. O que é que ele fala para os judeus? Ele diz para os judeus o seguinte: que todos eles se permanecerem se permanecerem na palavra dele, seria discípulo. Jesus fala para os judeus: olha, se vós permanecerem na minha palavra, todos vocês serão meus discípulos. Então vocês passam a conhecer a verdade, e a verdade liberta vocês. Aí o que é que os judeus respondem para Jesus dizendo o seguinte: nós somos filhos de Abraão e a gente nunca servimos a outros deuses. Ou seja, a ninguém, porque a ninguém, né? Então Jesus responde para ele dizendo o seguinte: que em verdade, eu vou te dizer que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E Jesus fala para ele que o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. É como está escrito no versículo 29. O que é que Jesus disse? Jesus disse que fala como o Pai ensinou que ele falasse. Então, do mesmo jeito somos nós. Se nós somos filhos, nós temos que falar como o Pai nos ensinou que a gente fale. Amém? Então, meus amados, são essas as palavras e são essa a mensagem desta noite. Amém? Né? E no versículo 31, Jesus, né, reúne os judeus
e fala para ele o seguinte: se todos vocês permanecerem na minha palavra, vocês passam a ser meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, todos vocês passarão a ser discípulos meus. Então, todos vocês passarão a conhecer a verdade, e a verdade liberta todos. Então se reúne todos e fala: nós somos filhos de Abraão e a gente não serviu a ninguém. E como tu diz que serei livre, né? Os judeus perguntam para Jesus como Jesus dizia que eles poderiam ser livres. Jesus vai responder, né, para os judeus que em verdade eu vou te dizer o seguinte, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, meus amados. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O filho fica porque o filho é obediente. Amém? Temos muitas mensagens para que nós possamos tomar conhecimento. E eu vou dizer uma coisa, sem conhecer nada, mesmo sem conhecer nada, a melhor coisa que eu e todos, principalmente quem ainda não conhece e nem sabe ler como muitos sabem, porque eu não sei também, enquanto nós estudar esse livro, que se chama uma Bíblia Sagrada, enquanto mais você estudar, mais conhecimento e sabedoria Deus vai te dar. Amém? Agora, ir para a igreja só para ouvir. Quando muitos faz isso, leva a Bíblia só para dizer que leva. Chega lá, ouve só o pastor pregar. E eu acredito que você não vai conhecer nada. Só ouvir. Você passa a conhecer quando você lê. E outra, não é para ler um versículo ou uma mensagem inteira, 4, 5, 6 versículos, só uma vez e passar e ir embora. Você tem que voltar nele de vez em quando e ler e repetir, e repetir, e repetir sobre repetir. É com repetição de mensagem que nós tornamos aborrecer os nossos adversários. Sim ou não? Estou certo ou errado? Agora diga ou sim ou não, meus amados. É assim. É lendo que se aprende. Só ouvir, nós não aprendemos. Nós aprendemos quando nós pega a Bíblia e começa a se concentrar e ler mensagens 1, 2, 10, 15, 30, 40 vezes. Jesus estava falando a respeito de perdão, que tinha que perdoar 7 vezes qualquer pessoa que talvez me ofendesse ou ofendesse você que está do outro lado. Ele estava falando disso aos seus discípulos. Então Pedro vai e responde para Jesus, pergunta para Jesus dizendo: Senhor, quer dizer que se meu irmão pecar contra mim, eu vou ter que perdoar 7 vezes? É isso? Jesus responde para ele: eu não te digo que só até 7, mas até 70 vezes 7 tem que perdoar. Aleluia, meus amados. Então, a pessoa não quer que o evangelho é fácil. Se o evangelho fosse fácil, eu acho que todo mundo queria seguir. O evangelho é duro. E o evangelho é duro e cheio de regras e mandamentos. Amém? Isaías 28, verso 13. Porque assim, pois, é a palavra de Deus, é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caia e se quebrante e se lance e sejas preso. Aleluia. É, meus amados. A Bíblia diz, igreja, que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Provérbio capítulo 15, versículo de número 24. Que Deus nos abençoe.
e até o próximo vídeo.